Olá, mais uma vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Visão Macro Semanal da BB Asset. Eu sou Zé Maurício Pimentel, economista-chefe, e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre os mercados na semana passada, sobre a agenda de indicadores da semana e principalmente sobre o principal evento, que é o anúncio da reforma fiscal, que provavelmente será anunciado pelo governo federal. Na semana passada, os mercados ainda reagiram, de certa forma, com um pouco menos de intensidade à eleição do Donald Trump. A gente ainda percebe que alguns mercados reagem à eleição de Trump, principalmente o mercado de cripto, já que ele vem sinalizando na direção de uma menor regulação do mercado, então isso acaba ajudando. Em linhas gerais, além do efeito Trump, a gente também teve alguma ação vinda do ambiente geopolítico, a gente vê uma intensificação da guerra da Ucrânia, por conta da utilização de armamento mais pesado. Os Estados Unidos liberaram que os ucranianos a utilizarem mísseis de médio alcance, então efetivamente subiu o tom na região europeia por conta da guerra. Ainda na semana passada, os governos da Suécia e da Finlândia pediram à população que começasse, de certa forma, a se preparar para uma guerra, fazendo estoque de alimentação, de energia. Em suma, a tensão cresce na região e isso vai ter implicações econômicas mais à frente. Internamente, os mercados reagiram basicamente ao que veio do exterior. A gente viu uma apreciação global do dólar, e a gente já sinalizou isso aqui para vocês. A única forma, ou a melhor maneira que os países vão ter para compensar a adoção de tarifas nos Estados Unidos vai ser depreciando a sua moeda. Então o dólar global ganha, como ganhou nessa semana mais uma vez. Todas as moedas perderam, em especial as moedas emergentes, para o dólar americano. Então, assim, em linhas gerais, essa foi a dinâmica dos mercados. A gente não teve uma grande agenda de indicadores significativa, então a reação foi mais ainda a eleição de Trump e esse ambiente geopolítico. Para a semana que se inicia, a agenda pode continuar uma agenda relativamente fraca, não vai ser, na nossa avaliação, que vai direcionar os mercados. Ainda vai ficar por conta do que vai ser o próximo governo Trump, os anúncios da sua equipe de governo, como foi feito na semana passada, e aqui dentro se espera, e aí se espera de aguardar o anúncio do pacote fiscal por parte do governo federal. E aqui a gente vai dedicar um pouco mais de tempo à questão fiscal. O time de macroeconomia BB Asset tem uma regra de ouro, se a gente pode dizer assim. A gente não usa as palavras ou as expressões eu aposto, eu acredito e eu espero no sentido de esperançar. A gente espera no sentido de aguardar. Então, para o anúncio do pacote para essa semana, a gente não tem nenhuma aposta, 2, a gente não acredita, e 3, a gente não tem nenhuma esperança do que virá. A gente aguarda o anúncio. Tudo mais que vem sendo falado até agora é pura especulação. Não se sabe concretamente qual vai ser o tamanho, a magnitude do pacote, não se sabe exatamente qual vai ser o tempo de maturação desse pacote, a capacidade de aprovação desse pacote por parte do Congresso Nacional. Então, tudo mais que se fala é pura e mera especulação. E a gente não vai entrar nessa discussão. O que a gente pode dizer para vocês é, quanto mais estruturante for o pacote e quanto maior a sua magnitude, melhores serão as reações do mercado e também mais perenes serão essas reações. Um pacote que efetivamente sinalize para uma melhora da relação dívida-PIB ao longo dos próximos anos, ele vai ter sim, ou deverá ter um impacto mais importante e mais perene dos mercados. Então a gente deve ver o fechamento da curva de juros, a gente deve ver a apreciação do real, uma dinâmica melhor internamente. Se o ajuste vier de forma mais imediata e não de uma magnitude menor, a reação pode ser até positiva no primeiro momento, mas sem dúvida nenhuma não vai desmontar essa dinâmica de preocupação com o fiscal que o mercado vem tendo. Então, possivelmente, mais à frente, a gente vai ver uma nova rodada de depreciação do câmbio, de abertura das curvas. A segunda questão que a gente precisa colocar aqui é: e qual vai ser o impacto, ou qual poderia ser o impacto desse anúncio nas expectativas de inflação, principalmente na Focus, que é o que baliza a situação do Banco Central. Nós entendemos que, na desancoragem das expectativas de inflação, uma parte é fiscal, sim. A outra parte, não. A outra parte é uma desconfiança com relação ao Banco Central. Principalmente uma desconfiança com relação a qual vai ser a próxima função de reação do Banco Central
sob a presidência do Galípolo. Nós entendemos que não haverá mudança significativa na função de reação do Banco Central, na nova gestão Galípolo, ou seja, o Banco Central continuará focando no centro da meta de inflação e não na sua banda superior, como já aconteceu em tempos atrás. Dado isso, na nossa avaliação, é bem possível que, tirando o componente fiscal dos ancoragens das expectativas, a gente perceba, ao longo das próximas semanas, as expectativas na Focus começarem a recuar. Elas já vão caminhar diretamente em direção ao centro da meta? Não, ainda não. Por quê? Porque essa componente incerteza, o Banco Central vai continuar até pelo menos o primeiro trimestre do ano que vem. Mas, sem dúvida nenhuma, isso também vai ajudar a tirar pressão sobre o câmbio e pressão sobre a curva de juros. Por fim, com relação ao ambiente geopolítico, nós entendemos que continua uma pressão significativa. Quais serão os próximos passos da OTAN, da Rússia? Isso quando a gente fala diretamente sobre a questão europeia. Quais vão ser os próximos passos com relação à Coreia do Norte? Como ela se envolve, já que ela vem mandando militares para a guerra de forma direta? Será que a China vai efetivamente se comprometer com a Rússia, fornecendo mais armas? Tudo isso é uma incerteza muito grande. E essa incerteza vai continuar pesando nos mercados. De forma mais intensa numa semana, menos intensa na outra, mas o ambiente geopolítico é um ambiente de grande incerteza que aumenta, sim, a volatilidade dos mercados. E a gente não pode simplesmente tentar tapar o sol com a peneira e imaginar que isso não acontece. Sim, acontece, a pressão aumentou e a gente precisa acompanhar de forma bastante cautelosa desse ambiente geopolítico global. Se você gostou desse vídeo, eu te peço mais uma vez para deixar seu like, para se inscrever no nosso canal, para acompanhar nossa página no LinkedIn, o link está aqui. Todos os informes que a gente prepara, todos os relatórios estão disponíveis na nossa página no LinkedIn, por favor, acesse. Não se esqueça de deixar aqui embaixo os seus comentários. É importante para nós sabermos se você está concordando com a nossa avaliação, até que ponto ela está te ajudando, até que ponto ela está agregando valor no seu processo de tomada de decisão. Então, por favor, não se esqueça de deixar aqui nos comentários também as suas avaliações. Muito obrigado pela companhia, um forte abraço e até semana que vem.